Bom, bem-vindos de volta. Se é que vocês voltaram mesmo, né? Estamos aqui hoje com a Doris Calvert, que é uma querida amiga, uma amiga de muito tempo. E ela não é só uma especialista em teatro, uma teórica do teatro, né? Da nossa época, da Unirio, mas uma pessoa que ao longo de muito tempo começou a trabalhar de maneira séria e direta na integração entre as artes, sobretudo as artes do teatro, e as ciências, mais especificamente as neurociências, também tendo uma atuação nessa integração entre o campo da saúde e as artes. E a gente vai conversar hoje um pouquinho justamente sobre o quanto a arte é saúde no contexto pandêmico. E aí, Doris, eu já vou começar passando a bola para você. Primeiro, obrigado, hein, Doris? É um prazer estar podendo conversar com você. Você tem uma série de questões, de vivências e informações que não são tão correntes no ambiente onde a gente geralmente circula, no espaço mais acadêmico e tal, mas que são fundamentais, e eu senti necessidade absoluta de poder travar essa conversa com você, que é justamente pegando essa deixa da relação entre arte e saúde. Doris, a relação entre arte e ciência e arte e saúde. Quais são as... Fala primeiro um pouquinho da tua trajetória, né, para a gente poder conhecer você um pouco melhor, mas tenta desembocar um pouquinho justamente nessa relação entre arte e saúde, por que ela é tão importante, sobretudo hoje em dia. Ok. Bom, muito Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Não, é um prazer para mim estar aqui e conseguir manter esse contato gostoso e essa troca. Depois de uns anos, né? Aí a gente ficou meio que perdido, né? Mas com a internet, eu acho que a turma está se encontrando novamente, desde lá os tempos de Orkut, né? Olha, eu vou pegar aí essa frase que você falou para começar, porque você falou, qual é a função ou o benefício da arte em tempos de pandemia, né? Qual é a função terapêutica ou para a saúde da arte em tempos de pandemia? Na verdade, não é em tempos de pandemia, né? Hoje a gente tem uma concepção de que a arte e o teatro, principalmente, né, porque o teatro ele mexe com todos os nossos sistemas neurais ao mesmo tempo. Mas a arte hoje, quando a gente avalia em termos de ciência, neurociência, já está sendo dito que a arte tem uma função que é adaptativa. E quando a gente fala em função adaptativa, a gente está falando de homeostasia, de busca de um equilíbrio. E o Antônio Damasio, que é aí um grande neurocientista, especialista das emoções, ele no seu último livro, peraí, que eles deve estar aqui, por acaso. Esse livro aqui, ó. Tá? Esse é A Estranha Ordem das Coisas. Nesse livro aqui, esse livro é fundamental para todos que estão aí no mundo das artes e que pensam essa relação também das artes com as humanidades e com as ciências. O Damasio, ele coloca uma hipótese aqui muito bacana de que a arte, ela surgiu, não só a arte, tá? A cultura em geral. E aí ele fala também de religião, política, todas as atividades artísticas. Ele diz o quê? Que essas atividades, elas surgiram a partir do desenvolvimento dos sentimentos e da dor. A arte, ela teria uma função paliativa sobre as dores humanas. Ou seja, desde sempre, a arte tem essa função meio que terapêutica, mesmo que você não a utilize dentro de um contexto de psicoterapia. E para falar um pouquinho mais dessa relação aí da neurociência com a arte, com a saúde, eu vou voltar para aquele conceito do cérebro mágico. Lembra? A gente discutiu isso no nosso último encontro, né? Mas vou registrar aqui também, o cérebro mágico é um conceito desenvolvido pelo neurocientista Roland Jouvin, e ele diz o seguinte, que a nossa imaginação
esse cérebro mágico, a nossa imaginação, os nossos devaneios, a atividade criativa, isso tudo funciona como o nosso primeiro terapeuta, porque quando a gente aciona esse sistema que é ligado lá ao nosso sistema de recompensa, que produz dopamina, essa descarga de dopamina vai gerar um prazer psíquico. Então, está tudo correlacionado. Se você junta a dor humana com esse potencial que nós temos de produzir prazer psíquico, que na realidade é a produção de uma outra realidade paralela, que te deixa assim numa situação de alívio, de conforto e de bem-estar. Então, e a imaginação, que era o motor por excelência desse cérebro mágico, é a nossa matéria-prima, né? A criatividade, a imaginação. Então, não tem como pensar a arte separado desse poder de transformação humana. E se você for pensar no teatro, aí você vai lá da catarse até hoje em dia, né? Esse conceito de catarse que migrou, né, de tempos em tempos e foi sendo reformulado, mas até hoje é um conceito utilizado para falar desse poder transformador do teatro. Mas você queria que eu falasse da minha trajetória, né? Fala um pouquinho. Foi dessa primeira introdução. A minha primeira formação é em psicologia, o teatro veio na sequência. Eu comecei a fazer bonecos. Eu nunca utilizei assim outra ferramenta artística no campo da saúde, não. Mas eu comecei a fazer bonecos, tem mais ou menos, sei lá, uns 12 anos, eu acho. Quando eu estava vivendo um momento muito peculiar da minha vida. Eu sempre fui muito manual, sempre fiz bonequinhos de durepox, sempre costurei, isso desde guria, realmente. Quando eu tinha 7 anos, eu acho, eu participei da primeira Bienal de Arte Infanto Juvenil do Rio de Janeiro. Eu tive um desenho selecionado na escola e participei dessa primeira Bienal. Então, assim, eu sempre gostei, sempre tive uma quedinha pelas matérias de arte da escola. Eu estudei numa escola experimental, então eu tinha esse incentivo também. E eu comecei a fazer boneco numa época que eu realmente estava precisando de um tempo para mim, sabe? Era um momento difícil da minha vida pessoal mesmo, e eu sempre fiz isso, sempre manipulei, utilizei esse recurso para organizar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, mas de forma intuitiva. E o que aconteceu? Eu estava na França, comecei a fazer esses bonecos e, de repente, eu me vi com um bando de cabecinhas, porque eu só fazia cabeça, não fazia corpo, não. Eu vi um monte de cabecinha e falei, gente, o que eu vou fazer com isso? E aí eu tive a ideia, falei, quer saber? Vou escrever uma peça de teatro e vou tentar trabalhar com prevenção e saúde bucal, porque eu não podia trabalhar como dentista na França, mas prevenção eu podia fazer. E aí escrevi uma historinha de uma princesa, enfim, que ficava com a boca cariada, porque a bruxa foi lá e fez um feitiço. E aí, uma historinha mais ou menos assim. Criei os personagens e aí comecei a propor isso para as escolas e apresentei em alguns lugares. Depois eu criei uma performance onde eu mesma me transformava, eu comia uma bala e aí eu escondidinho botava uma prótese que eu fiz toda cariada. Aí eu aparecia com a boca cheia de carne e as crianças ficavam assim, peraí, eu vou no dentista. Aí no dentista eu voltava com os dentes limpos. E a criançada ficava, era uma coisa de magia mesmo. E eu percebia que aquilo ali estava funcionando, e principalmente porque começaram a me chamar para fazer isso nas outras escolas, entendeu? E eu vi o envolvimento da criançada, e paralelamente, nessa época que eu comecei a fazer isso, começaram a me chamar também para fazer oficinas de criação de boneco nas escolas, porque eles fizeram uma reformulação dos horários do sistema escolar lá na França e aumentaram o horário de almoço. Começaram a botar atividades para as crianças fazerem depois do almoço. E eu entrei nesse esquema de ir para a escola na hora da pausa do almoço e comecei a fabricar bonecos. E aí foi que eu comecei a perceber
o poder desse negócio, principalmente em relação àquelas crianças que eram consideradas hiperativas, problemáticas, que davam trabalho, sabe, para a turma lá. Eram crianças pequenas, né? Crianças até 6 anos. E era jardim de infância, praticamente, né, que eu trabalhava. E eu comecei a perceber isso, e as pessoas começaram enfim, a comentar. Só que nessa época eu estava fazendo ainda a minha tese, eu não tinha ainda a intenção de elaborar em cima disso, mas foi algo que eu percebi e que eu deixei ali na gavetinha. Falei, nossa, trabalhar com bonecos é muito potente. Assim, as pessoas mais agitadas quando pegavam o boneco na mão, e principalmente o boneco que eles fabricavam, era algo assim impressionante, a capacidade criativa daquelas crianças, sabe? E de uma canalização ali da atenção, do foco, das emoções. Era incrível, era realmente mágico. E terminei minha tese e tal, voltei para o Brasil. E nisso que eu voltei para o Brasil, é aquela coisa, bom, vamos trabalhar, né? Aí sim eu reativei o meu CRP, né, meu Conselho de Psicologia, e vou voltar a trabalhar com isso, porque eu precisava trabalhar. E foi então que eu comecei a atender um menino que tinha uma questão com agressividade, e aí que veio a ideia, eu lembrei dos bonecos. E eu construí bonecos, assim, com o biotipo dele, sabe? Para que ele pudesse ter uma representatividade. E aí a história era a seguinte, é igual que eu vou mostrar para você. Esse aqui já mais recente, já está mais bonitinho, tá? Quando eu comecei a fazer, não era tão bonitinho assim, não. Esse, por exemplo, aqui é assim, a parada. Esse aqui é o bonequinho da raiva, tá? Isso aqui é uma garrafa PET, tá? Tiro a cabecinha e aí eu tenho as outras cabecinhas com outras emoções, com as emoções básicas. Aqui no caso eu tenho 4, vou mostrar. Então, o que acontecia? A criança pegava aquele boneco e ia para trás do teatrinho, aquele teatro que está ali atrás, ó, dá até para ver daqui. Aquilo é uma caixa de um fogão que eu transformei num teatrinho. E a criança pequena entra ali tranquilamente e brinca, né? Tinha um esquema de luz que eu botava ali dentro, ficava um negócio muito legal. E ao começar a trabalhar assim, né, em cena, improvisando, a gente ia trabalhando junto as emoções. Que emoção? O que ele está sentindo? Por que ele está sentindo? Por que ele fez isso? Está com raiva? Vamos botar a cara de raiva. Aí tirava a carinha, aí pegava a carinha de raiva. Ah, mas agora ele ficou triste? Então tá. Então vamos pegar a carinha de triste e vamos botar. E aí a criança ia elaborando e aprendendo sobre as emoções também, sabe? Muito, muito, muito gostoso. Tem aqui o últimozinho, né? Medo. Aqui eu tenho esses 4 só. Tem tempo que eu não faço. Mas foi assim que eu comecei a utilizar os bonecos num contexto mais... Ali sim era terapêutico mesmo, né? Dentro de um setting terapêutico. Posteriormente, eu gostei tanto, porque fazer boneca é bom demais, né? Fazer boneca é muito bom. E aí eu vi que as crianças gostam também. É um momento assim que você trabalha tudo, né? Você trabalha a motricidade fina, você trabalha a atenção, você trabalha ali as emoções, a sua capacidade de comunicação, você trabalha praticamente tudo, o relacionamento com o outro, enfim, a troca, a questão da sensibilidade nesse sentido mais de sensorial mesmo, né? De tocar materiais, de construir, de modelar, e você vê o resultado daquilo, né? É muito importante, né? Casar esse Apolo e Dionísio, né? Você vê a sua forma ali, organizando aquele pequeno caos interno, aquelas mobilizações, né, inconscientes, emocionais, enfim, tudo isso aparece no produto final. Então, aí depois eu comecei a fazer esse trabalho de educação emocional através do teatro de bonecos, mas não necessariamente para um contexto terapêutico. Aí sim, era algo que eu queria divulgar para educadores poderem utilizar esse recurso
para trabalhar as emoções, a inclusão, e toda essa questão da empatia, desenvolvimento da empatia, dentro do contexto escolar. E aí, por isso que eu escrevi aquele e-book, né, que já Sim. porque eu vi, aí eu comecei a receber alunos, aí sim, eram alunos, não eram pacientes de psicoterapia, que faziam teatro comigo e dentro desse roteiro que eu estabelecia, tinha improvisação, tinha exercício vocal, tinha tudo, mas tinha também trabalho com boneco. E eu É. continuei trabalhando com isso e vendo o poder que isso tinha de conectar as pessoas, de produzir foco, atenção e trabalhar as emoções. E é muito, Doris, eu acho muito vital essa tua experiência, porque a gente aborda a questão da inter-relação entre o teatro e a questão da saúde, entre o teatro e o seu foco sobre o estudo das emoções, e a gente amplia isso para pelo menos 2 ambientes diferentes, eu acho. O primeiro deles é a gente poder conduzir uma discussão a respeito da importância da arte como, né, como regulador das nossas emoções, né, como esse terapeuta que o cérebro mágico produz, né? Mas tem uma outra perspectiva que pode parecer que é também muito interessante, que é exatamente uma perspectiva um pouco mais até profissional, por assim dizer, que a gente compreender que nós podemos exercer a nossa função de artistas em múltiplos ambientes e com finalidades objetivas, né? Às vezes a gente se fecha muito sobre o fato de que para que nós possamos exercer a nossa especialidade, a gente tem que estar submetido a certa estrutura de apresentação e trabalho, quando, na verdade, tem coisas muito ricas para serem feitas em interação com uma série de outros campos do conhecimento. Vamos dizer assim, na atual polarização discursiva que a gente vivencia, a gente vê que tem um divórcio muito grande entre os profissionais de arte e certa parcela do que seria, né, a população, uma parcela do que seria a população, e uma ideia completamente errônea, completamente estúpida, de que o trabalho em artes não seria necessário para nós, quando, na verdade, me parece que a arte está sendo, hoje em dia, a âncora de salvação de muita gente tendo que viver em situação de isolamento, né? O que acontece dentro da gente nesse tipo de situação, Doris? Aí é tanta coisa para Eu falar sei, eu disso. sei. A gente vive num mundo muito acelerado, né? E aí não tem como não falar disso. A gente já estava num processo de aceleração dos nossos sistema cognitivo, e agora no confinamento mais Aumentou. ainda. Né? Tá todo mundo com o celular na mão, é live, é show online, é teatro online, enfim, a gente está muito conectado aí com a tecnologia. E isso tem o seu lado positivo, porque eu acho também, de alguma forma, a arte está chegando ali, talvez, onde não chegasse. Né? A gente tem que pensar, porque tem um lado assim que é um pouco, é normal a gente pensar, ai, mas teatro é uma arte presencial, tá? Mas é uma arte presencial que está chegando agora através, né, da tecnologia, onde não se chega. E esse é o lado positivo da pandemia nesse sentido. E as pessoas têm necessidade, sim, de trabalhar os seus sentidos, de viver uma experiência. O que é isso? De você se deixar afetar pelos estímulos que vêm do meio ambiente. E nisso, a arte realmente tem um papel de um valor inestimável, porque a arte está ali. A arte mexe na ferida também, né? Aí, se a gente for entrar em questões mais políticas, a gente entende por que os artistas são os primeiros a estarem ali na berlinda, porque Sim. mobiliza conteúdos mesmo pulsionais, enfim, revolucionários, ou outra coisa, né? Está mexendo ali naquilo que a gente não pode verbalizar, mas que
encontra uma expressão através da forma. Tá? Isso é um ponto, e por isso que a arte tem esse poder mesmo de adaptação, porque a gente integra todas as nossas potencialidades, a nossa emoção, a cognição, o nosso sistema sensorial, a nossa motricidade, a nossa atenção, a nossa memória. A prática artística, independente da modalidade, ela permite essa integração que vai ao encontro, né? Coloca em xeque essa tradição cartesiana, do qual a gente ainda é fruto, sim. Sim. Né? Então, a arte tem esse poder hoje, sim, de ainda retirar você desse lugar puramente mental, intelectual, racional, porque isso já não existe, né? É uma realidade que a gente vê. Todo o paradigma do sensível está baseado nisso. Agora, uma coisa muito importante, voltando para a questão da saúde, é que, sim, há uma certa distância, a gente ainda não percebe o valor que a gente, artista, que a gente tem mesmo, e onde a gente pode atuar com isso no sentido de promover bem-estar psicofísico, bem-estar social. A gente ainda não está muito se questionando sobre esse papel, e talvez um novo papel aí que esteja explodindo com essa questão da pandemia. Está mais em foco, está todo mundo procurando algo artístico para fazer. Ver uma Netflix, ler um livro, as pessoas estão tendo mais tempo, de alguma forma, para poder se dedicar a alguma coisa nesse sentido. Bom, sem querer entrar em detalhes políticos aqui, tá? Mas há uma certa necessidade mesmo desse tipo de expressão, de encontrar um veículo de expressão, porque o momento está difícil mesmo. Tá. O momento está muito duro para todo mundo, né? E agora, tem uma questão que a turma lá das ciências médicas, das artes da vida, olha que lindo, quase isso, das ciências da vida, essa turma já sacou que eles precisam da arte. Mas será que nós sacamos que nós precisamos desse conhecimento biomédico, científico, para também evoluir? Porque eu vejo assim, o nosso futuro, que não é mais futuro, está aí, é presente, é a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade já era. Essa coisa de ficar cada um no seu quadrado emitindo a sua opinião, a sua visão, não rola mais com esse paradigma do sensível. Eu afeto e sou afetada pelo outro. Sim. Então, é deixar que as disciplinas se dialoguem dessa forma para poder evoluir, para poder ali construir talvez uma visão mais ampla, mais completa, integrada da condição humana. Sim. E aí, onde eu quero chegar? Que, vamos falar em termos de academia, é um exemplo, mas é um exemplo muito importante, que existem cursos de faculdades públicas, federais. O meu exemplo da Federal de Pernambuco, lá o Paulo Caruaru, que a Faculdade de Medicina está recrutando doutores em artes. Para quê? Para dar aula de artes dentro de um laboratório de sensibilidade para os futuros médicos, enfermeiros, para quê? Para eles atuarem no programa do SUS humanizado. Sim. Existe aqui, foi, claro, por uma série de motivos foi interrompido, né? Existe aqui na Federal de Uberlândia um programa dentro não é um programa, é uma ação dentro do curso de medicina, que é um programa chamado OSCE, né? Sobre atores pacientes. E uma das coisas que mais se verifica nessa integração entre os artistas, os atores, né? Os estudantes de teatro e os estudantes de medicina, é que há muito que se aprender e há muito que se treinar por parte de alguns desses meninos ali na escola de medicina, no que diz respeito a valorizar o toque, a atenção, a escuta e a sensibilização para que eles possam atender propriamente os seus pacientes e desenvolverem ferramentas eficientes para análise clínica
dos quadros clínicos dos pacientes, porque é preciso interpessoalidade, é preciso uma qualidade de contato para que você possa ter certa acuidade na avaliação clínica do paciente. Né? Mas esse é justamente o objetivo desses laboratórios de sensibilidade dentro da faculdade de medicina. Uhum. E esse paradigma do sensível, da educação do sensível, veio exatamente da turma da medicina. Porque lá, se eu não me engano, foi em 1910, teve um cara que era formado em artes, um americano, ele foi contratado para fazer uma avaliação das faculdades de medicina dos Estados Unidos. Não foi em 1910, eu não sei. Depois eu vejo isso, mas eu não tenho certeza. Mas existe um relatório, é o famoso relatório Flexner. Esse relatório, esse cara avaliou todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos, ou quase todas, e ele estabeleceu ali critérios para uma boa universidade, um curso de medicina. E foi ali que começou toda a divisão de disciplinas e a superespecialização do médico. E isso levou o quê? A um olhar reducionista. É igual o dentista, que não vê o paciente que tem uma dor de dente. O dentista vê a boca. Uhum. E o médico também não vê o paciente, vê ali problema de olho. O oftalmologista, ele só vê os olhos. Então, esses laboratórios de sensibilidade vieram mesmo de uma crise da própria escola de medicina, a partir de evidências científicas que mostram mesmo que o mundo não é estático, principalmente através da física quântica, que nós estamos em permanente movimento. E mais ainda, teve um papel preponderante nessa revolução a reforma psiquiátrica italiana, de Franco Basaglia, lá nos anos 70, que ele fez? Eles abriram as portas dos hospitais e acabaram com o hospital psiquiátrico em Trieste. E ali eles restituíram a cidadania, a dignidade, o direito ao desejo, enfim, uma série de coisas daquelas pessoas que já não eram mais consideradas nosologias psiquiátricas, mas pessoas em sofrimento psíquico. É muito diferente você chegar e falar, essa pessoa é esquizofrênica ou essa pessoa sofre de distúrbio bipolar, do que ver uma pessoa que está ali trazendo uma dor para você. Entendi. Então, essa ação, todo esse movimento da antipsiquiatria, que eles chamaram, antipsiquiatria italiana, lá na década de 70, foi muito importante. Vou pegar um livro aqui. Pega. E olha, que inspira essa turma. Uhum. Esse livro aqui, que fala, é exatamente esse o ponto de mudança, né? O ponto de mudança dessa visão mais fragmentadora, dualista, né? Dita cartesiana, para essa visão mais ampla, mais inclusiva, mais sensível, e de como isso se deu dentro mesmo das ciências da vida. E é isso que nós, artistas, devemos absorver, sabe? Essa visão. Porque eles estão mais na frente do que nós, que trabalhamos diretamente com a sensibilidade. Sim. Esse diálogo tem que ser maior mesmo. Uhum. Todos vão ganhar de todos os lados, entendeu? Sim, porque é interessante, assim, me parece que hoje em dia, para pelo menos uma parcela interessante dos artistas e dos pensadores na parte do teatro, eles não têm tanta dificuldade em compreender que a arte que eles desenvolvem, ela aborda uma série de outros conhecimentos, mas me parece que existe uma certa relutância em compreender que eles podem exercer a sua arte em outros ambientes específicos. Sim. Ir para a saúde mental, ir para a ação social, ir para esses lugares e, de repente, desenvolver um tipo de trabalho em arte, em teatro, que talvez não seja criação de espetáculos, mas seja desenvolvimento de uma série de qualidades, de uma série de potências de relação que diz respeito à nossa arte em si, mas se manifesta de outras maneiras, se manifesta em outro campo.
Isso me fez pensar que, no caso, que lá na França, eu acho que é em Montpellier, na Universidade de Montpellier, se eu não me engano, o curso de medicina, ele tem um projeto lá que faz o quê? Eles ensinam, os futuros médicos fazem aulas de teatro para anunciarem doenças como para pessoas que estão com câncer terminal, por exemplo. Porque você é um ser humano que está numa situação ali limite. E o médico vive isso o tempo inteiro. E o médico é um dos profissionais mais estressados que existe. Sim. O índice de tabagismo, alcoolismo é gigante na classe médica. Porque é uma profissão muito, muito, muito estressante. Exato. Tá? E aí, então, na França, estão fazendo isso. Eles estão treinando futuros médicos como se relacionar com pacientes Exato. para trazer esse tipo de notícia que é desconfortável, tanto para quem dá, como para quem recebe. Então, já está havendo aí uma interação maior, né? Sim. Entre a coisa da... Agora, temos a arte-terapia, que é algo muito antigo, mas o que acontece? A arte-terapia tem um problema, assim, que é a coisa da instituição, sabe? Eles são muito fechados, a coisa de conselho, enfim, regulamentação da profissão. E o artista não precisa nada disso. Desde que ele tenha, é claro, eu acho que tem que ter uma consciência do que ele está fazendo. Ele deve saber quais são as consequências daquelas manobras que ele faz ali no trabalho dele. O que isso implica em termos de impacto sensorial, emocional, acho que também não tem que ser qualquer coisa. Mas eu acho que nada que uma formação, uma atualização, enfim, que um programa de treinamento não possa dar. Mas o que eu queria só para completar esse papo aqui é o seguinte: você sabe como começou a arte-terapia? Não. Então, Marquês de Sade. Ah, é? Foi convidado por um diretor de um asilo psiquiátrico, né? Porque eles falavam asilo. E ele foi lá montar espetáculos, foi fazer teatro, e botou enfermeira, botou tudo junto, e fez teatro dentro do hospital psiquiátrico. Esse foi o berço da arte-terapia. Olha que interessante. Mas é daí que deriva, então, a peça do Peter Weiss, né? Pode ser, porque eu tinha pensado nisso. Porque existe uma série de informações, enfim, eu não sou um especialista sobre isso, eu passei por essa informação meio que de passagem há um tempo atrás, de que o Sade teria, de fato, montado espetáculos, né, lá no asilo onde ele teria sido recolhido, né? E que isso não se sabe se ele encenou a morte do Mahat, não, mas... Esses detalhes eu não sei. Assim, eu vi isso assim, numa introdução de um livro de um dos maiores especialistas em arte-terapia lá da França. Legal. E achei bem interessante. Poxa, começou pelo teatro, né? Pois é. Muito legal isso. Mas esse diálogo tem que ser ampliado, sabe? Porque isso implica também, envolve uma questão política mesmo, de gestão. Né? Isso tem que ser discutido, tem que ser aberto. Eu acho que a gente já está dando um pequeno passo, por exemplo, dentro da educação. Eu acho que as coisas vão caminhar nesse sentido. Espero, né? Eu acho que essa visão a neuroeducação, ela está aí agora bombando no meio da educação. Foi uma coisa de repente, assim. Não sei se foi porque o Roberto Lente, né, que é professor, autor de 1 bilhão de neurônios, professor da FRJ, ele agora escreveu um livro sobre neuroeducação. Eu acho que esse conhecimento está aí invadindo a turma da pedagogia, e que bom, né? Porque a gente está se abrindo para além de Piaget e Vygotsky, não que Piaget e Vygotsky não sejam legais, porque são maravilhosos, maravilhosos, enfim, incríveis, ou Freud e etc., mas a gente tem que abrir mais. Mas não para por aí. Não pode parar por aí. Tem muita coisa boa sendo descoberta e a gente tem que aproveitar. Você sabe que a gente já está estourado no nosso tempo, mas é que eu não queria...
Já, cara, não acredito. É Ah, muito pouco. não, fala É mais um pouquinho. horrível, é. Ficar mais 2 horas, né? Mas é assim, eu vou ter mesmo que dar uma amarrada na nossa conversa agora, e eu não queria terminar a nossa conversa sem a gente falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho fundamental da gente abordar toda vez que eu chego perto de você para conversar sobre isso, que é falar sobre a tua independência. Você estava falando agora, Uau! né? Eu estava falando Aonde? agora. Onde? Oh, meu Deus! Não, Você é uma pesquisadora independente, você é a fundadora e mantenedora do seu espaço de pesquisa, o que te dá uma série de vantagens, mas te dá uma série de outros desafios, porque é isso, você tem que estar na pista por aí, divulgando o seu trabalho e atraindo a atenção dele para todo mundo, o que também, só para jogar um confetezinho rápido, você não precisa fazer tanto esforço, porque o trabalho é de uma qualidade inegável, inegável. Eu sou muito fã seu, Doris, né? Ah, que Mas, fofo! mas eu acho que, sobretudo dentro de um evento dentro da academia, porque às vezes parece assim, meu Deus, ela é uma pesquisadora independente, isso existe, né? Ela não tem CIAP, né? Não, Não, não tem, não tem. Ela é pesquisadora em teatro, não tem. E eu queria encerrar a conversa falando um pouquinho sobre isso. Quero que você conte para a gente o que é o desafio da manutenção do Limbicen e o que você tem feito dentro dele. olha, Lite, não chega a ser um desafio, porque para mim é prazer puro. Eu hoje eu posso te dizer assim, que não foi um processo fácil, não, tá? Eu tomar decisões de divulgar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, estou desenvolvendo essa técnica para atores e estou divulgando. Aliás, daqui a um mês vou fazer um evento, hoje que eu comecei a divulgar isso, sobre o ator do futuro, que é um ator transdisciplinar. Mas, enfim, todo esse movimento assim de empreendedorismo mesmo, sabe? Sou eu a dona de tudo. Agora, não é fácil, não, sabe? Parece que é uma coisa meio glamourizada, assim, mas não é não, sabe? Porque a gente tem que lidar com questões muito profundas de medo da crítica do outro, medo da autoavaliação, da avaliação do outro, medo, enfim, são diversos medos, mas a procrastinação também é um problema. E agora na Uhum. pandemia isso atrapalha. A gente tem que desenvolver um foco que é muito maior, Sim. porque ali eu estou correndo atrás do meu, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem acesso a uma coisa que não tem preço. Sabe o que é? Liberdade. Uhum. Sabe? É a liberdade de pensar como eu quero pensar, falar o que eu quero falar, doa a quem doer. Claro que sempre dentro de uma ética, de um respeito, né? Mas assim, Sim, eu de um não tenho rigor. ninguém nem nada me cerceando Uhum. meu desejo, meus pensamentos, minhas críticas, sou eu e eu e eu nesse sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, não há nada mais gratificante como você. Eu agora já estou começando a dar os meus cursos online, mas isso foi anterior à pandemia, tá? Porque eu comecei a entrar nesse negócio Sim, em novembro do ano passado. Foi uma coincidência que aí sim. todo mundo, né, acabou indo por esse caminho. Isso foi um puxão de orelha da minha filha, vai fazer 18 anos esse mês. Falou: mamãe, você tem um conhecimento que ninguém ensina o que você sabe. Por que você vai ficar se prendendo, sei lá, uma escola, uma faculdade, você podendo levar o que você sabe para o mundo e transformar pessoas de diversos lugares? O Brasil é gigante, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a avaliar aquilo com carinho, fui trabalhando com os meus medos e tal. Até que um belo dia eu liguei um grande de um deixa Aham. para lá, deixa os outros para lá e vou correr atrás do meu sonho, entendeu? E eu continuo, mas assim, o que eu queria dizer é que não há nada mais gratificante do que você receber
um feedback de uma pessoa que você às vezes nem conhece, não tem o menor contato, mas ela, sei lá, vê um vídeo teu, manda um direct para você e fala, cara, isso mudou minha visão, isso mudou minha vida, eu estou adorando o que você está fazendo. Isso realmente assim é o máximo do máximo, porque eu tenho essa visão de que o teatro, a arte transforma, pode e deve transformar as pessoas, mas nós temos que ter uma coisa que no meio artístico ainda é muito incipiente, muito enfraquecido, que é a autonomia do artista. O artista ser dono de si, não ficar esperando do outro. Ir à luta, empreender mesmo. Fazer aquilo que ele gosta, que ele acredita, e ir à luta. Sair da bolha, sair da área da zona de conforto mesmo. Só que furar essa bolha, sair da zona de conforto, dói. Machuca, porque a gente dá de cara ali com os nossos arrependimentos, com aquilo que a gente não fez que poderia ter feito, com medo da crítica do outro, e isso dói, mas não tem jeito, tem que ligar o dano e tem que ir. O negócio é você ter pertinho de você os seus sonhos. Sim. Você ter certeza do que você quer. É muito gratificante, mas é isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu plenamente, você fez mais do que isso. Você, ao mencionar justamente essa questão de furar a bolha, de transformar o desejo em ação, você acaba, de certa maneira, amarrando uma coisa que é um sonho que eu gostaria de poder... Seria um sonho poder legar isso de alguma coisa, pelo menos como estímulo, com essa sequência de entrevistas que eu estou fazendo. A gente está diante de uma situação que pode parecer mutilante, né? Pode parecer debilitante, mas talvez seja essa também, com toda a dor que esse momento está trazendo para a gente, mas ele pode ser o momento da gente tomar as rédeas e ir para frente, não esperar que os outros façam coisas pela gente. Se reinventar. Olha, vou só te dizer uma coisa para terminar. Que não foi por acaso que foi a minha filha, que vai estar com 17 anos, veio abrir meus olhos. Sabe por quê? A gente ainda vive num mundo somente presencial. O mundo, meu caro, está no digital, e está no digital já faz algum tempo. E a pandemia apenas veio aí para jogar isso de uma forma assim, meio traumatizante em cima de muita gente, de muitas profissões. Tá? Mas ela trouxe uma realidade que já está dada. Já está aí, só que a gente não vê, porque a gente é de outra geração. Por mais que a gente tenha nosso celularzinho na mão, a gente ainda não entendeu que as pessoas todas estão no digital, mesmo a turma aí das artes do teatro, que não, presencial e tal, tá todo mundo conectado, tá todo mundo celular na mão o tempo inteiro. Isso aí, não tem como negar, cara. Não tem como negar. Então, assim, as pessoas têm que entender que o mundo mudou, mas tem que se acabar, eu acho que é uma espécie de preconceito, Beth, que é a gente achar que o digital não permite a veiculação de uma sensibilidade, de um afeto, de uma conexão. E nesse ponto, a turma do marketing digital está dando de 1000-0 nos professores e nos artistas, porque eles entenderam isso há muito tempo, que para vender, eles precisam se conectar, que as pessoas se conectam com pessoas e não com produtos. Saca? E por isso eles estão estudando teatro, eles estão estudando comunicação, eles estão estudando tudo, PNL, eles estão avançando num conhecimento que a gente está ficando para trás, tá? Isso mesmo. É isso. Então, corra atrás do teu sonho. É isso que eu tenho para te dizer. E, ó, se desliga do que o vizinho vai dizer, porque... A não ser que pague suas contas, né? Às vezes acontece. Aí a gente até leva em consideração um pouquinho. Mas, pelo amor de Deus, a vida é uma só e passa, cara. Isso. Né? Doris, muito, 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 muito obrigado.